Bem-vindo, pessoal, ao terceiro bloco com Mauro Brandão. Mauro, nós vamos falar agora aqui sobre o outro livro, né? Lançamento também. Quando que você lançou ele, Mauro? Ó, ele chegou agora em fevereiro, né? Mas não teve... do amor e da guerra. Não teve lançamento ainda, porque a gente está planejando fazer um lançamento multicultural. Com música, com teatro, com dança, com contação de histórias, com declamação de poemas, inclusive alguns poemas meus, mas com outros poemas também, de outros poetas e tal. Querendo fazer um evento artístico, sabe? Caeté? Caeté, Sabará, Belo Horizonte, tem convite já para o Espírito Santo, que interessante, tem convite para a Serra, no Espírito Santo, tem convite para o Rio de Janeiro. E além de tudo, tem uma diferença, né? Porque agora é de uma outra editora, né? Porque Chiado Books, inclusive lançamento também lá em Portugal, em Portugal, vai estar disponível, eu ainda não sei te falar, porque deve estar na leitura em Belo Horizonte, na Saraiva, não sei, tem algumas livrarias e nas livrarias de Portugal. Não, quem tiver dúvida também, pode entrar no Instagram e no Facebook do Mauro, que o Mauro tá sempre falando sobre, né, Mauro? As novidades, as atualidades, né? Então, informações com locais de venda, mais informações é com o Mauro Brandão, @Mauro Brandão. Procura Mauro Brandão que você me acha. Escritor Mauro Brandão. Eu tenho sempre quase 5 mil amigos, então é fácil de achar. Vai ser. Então, Mauro, vamos lá então. Processo de criação desses poemas. Aliás, por que do título? Pois inclusive... Uma capa belíssima também, tá? É uma capa belíssima, é verdade. É uma capa, inclusive, o leitor vai perceber que ela tem uma mulher... Escultural, por que mulher escultural também, né? Por que essa mulher escultural? Por causa da sensualidade, né? Porque existe a sensualidade também. O poema é uma coletânea de poemas, né? Não é um livro de poesia em sequência de poemas, não. Né? E são poemas também que... São variados, né? Você criou ao longo de anos, sei lá? Meses? De anos, O primeiro poema, eu vou te contar, o primeiro poema que eu escrevi na minha vida chama O Coveiro, com 6 anos de idade. Ele está? Não. Não, porque eu não sei, eu não achei. Eu não achei, ele está escrito em algum lugar, em algum caderno, como eu já mudei algumas vezes, eu não consegui encontrar, mas eu tenho escrito. Chama O Coveiro. Escrevi com 6 anos de idade, foi o meu primeiro poema. Falando que o coveiro, é minha mente de criança ainda, né? Claro, né? Que o coveiro ganhava a vida com a morte, né, das pessoas e tal. Que o pão dele para viver era... o presunto, né? Exatamente, né? O pão dele é presunto, é complicado. Foi uma ideia, né, de criança mesmo, né, 6 anos de idade. Né? Mas o primeiro poema desse livro, qual foi? Ele tá na sequência Não, de data não. A escolha foi... Você costuma datar? Não, eu datava, depois eu perdi. Eu acho que são atemporais, então... Mas o primeiro poema que surgiu, você já tinha intenção de transformar em um livro? Olha, eu comecei a escrever assim, de muitos poemas, né, tal, numa parte da minha vida, muitos mesmo. Eu tenho mais de 600 poemas, né? Tem um arquivo enorme de poemas. Dá para fazer mais, não sei quantos livros desse aqui, né? Mas eu escolhi esse poema, então ficou até um poema para trás que eu gostaria de colocar num segundo livro e tal, sabe? Que são bacanas e tal, o Tunicar, por exemplo, que não está nesse livro. Tunicar, que é um verbo caetense, né, e tal, né? Mas ele não entrou nesse, entrou o Amanhecer da Serra da Piedade, que fala sobre Caeté, sobre a Serra da Piedade, que foi feito em cima de uma fotografia, que foi vencedora do concurso Estado Real. Aqui é da Serra da Piedade, que tem a... do Henrique Caetano. Então eu fiz um poema em cima ele ganhou o prêmio Júri Popular de Fotografia e Poesia, né? Do Estado de Minas, Jornal Estado de Minas, né? Então aquilo ali te inspirou para o primeiro poema. Não é o primeiro poema. Não, o primeiro que eu falo assim, não o primeiro de sua carreira, da sua não, mas do livro. Eu não sei te falar qual foi o primeiro poema que eu escrevi desse livro. Então, na verdade, ele é meio que a sua seleção
É uma seleção, é uma coletânea, né? É uma coletânea de poemas, né? Então ele tem poemas, por exemplo, que são jogos gramaticais, jogos ortográficos, né? Tem poemas temáticos, poemas históricos, né? Como está escrito ali na contracapa. Em maioria, qual que são as inspirações para isso? Cada coisa, né, se você me falar assim, faz um poema sobre aquela lâmpada que está ali. Talvez eu vou me inspirar e conseguir fazer um poema sobre aquela lâmpada, sabe? Agora, tem poemas históricos, tem um poema que chama Mariana, né? Que fala sobre... a tragédia de Mariana. Depois eu queria até ler um poema, com né? Certeza, com certeza. Eu acho que é bacana, né? Desde quando a gente estiver terminando o bloco, eu vou pedir você para ler. Eu vou ler talvez até o Mariana mesmo, né? Ótimo. Que está um dos primeiros ali e tal. Tem Escravos Contemporâneos, que é uma crítica social. Agora tem outros eróticos, né? Tem outros, sabe? Então, assim, é realmente uma gama. Eu na nota do autor, né? Eu faço uma descrição da minha vida, né? Que falo desde quando eu comecei a aprender a ler com 4 anos de idade. Com a ajuda amorosa do meu pai, Nilson Pinto Brandão, né? E falo da minha família, e falo da minha formação enciclopédica, né? Porque meu pai tinha algumas enciclopédias, inclusive a Barça, e tinha outras enciclopédias, eu devorava enciclopédias. Então, essa formação de enciclopédia, de abordar vários assuntos e tal, generalizado, influenciou na diversidade dos poemas que tem em Poemistério do Amor e da Guerra. O que é poemistérios? Mistérios. Poema e mistério. Inclusive, essa palavra você inventou, como é que você criou, isso né? É um neologismo. Inclusive, o revisor... Eu achei interessantíssimo, né? O revisor, bonita o Jardim Martins, né? Meu amigo, professor, escritor, Jardim Martins. Eu devo entrevistar futuramente, vou fazer um convite para ele. Ele foi responsável por escrever a orelha esquerda do livro, né? Então ele fala sobre isso, né? Sobre o neologismo, que é uma herança, né? Inclusive da minha família, né? Porque Guimarães Rosa era primo da minha avó e tudo. A minha família toda tinha... E o Guimarães Rosa é o rei do neologismo, né? De inventar palavra igual a ele, não tem igual, né? Todas as palavras têm sentido, né? Aqui, dá licença, só dar um parênteses. Essa semana eu tive uma discussão com um colega meu a respeito de os tapas na cara da gramática. Você acha que neologismo é um tipo de tapa que você pode fazer? Ou seja, você pode desrespeitar a gramática? Você pode criar algo? Claro. Você gosta desse... subversão. A subversão é a coisa mais interessante de você subverter a gramática. Eu tenho um poema que eu acho que talvez seja o mais Guimarães Rosiano de todos, né? Que ele é uma subversão total da gramática, né? Eu até me inspiro muito com um amigo meu lá de São Paulo. Como é o nome dele? Duva Tavares. Duva Tavares. Duva Tavares. Ele escutou também? Ele escutou? Ele nunca lançou nenhum livro, não, mas nós já estamos cutucando ele, mas vem cá, pô, você tem que botar isso aqui agora fazer livro, né, tal, né? Mas ele é rebelde. Aqui, ele é um mestre druida, né? Você já criou... Tem algum poema que você criou para alguém? Tem. Tem? Tem. Para quem? Eu criei, por exemplo, né, para a Ana Cláudia, por exemplo, né, minha esposa e tal, né? Chuva de Namorar, por exemplo, escrevi para ela, então, pela fresta dessa janela, né? São coisas assim. Ela sabe? Sabe. E tem poemas que eu escrevi antes, né, da gente estar junto e tal, mas que coube perfeitamente, chama Eternos Instantes. E qual que é o clique seu para você criar um poema? Passou essa moto aqui, ó. Passou uma moto aqui agora. Cara, ontem eu escrevi um poema. Passou essa moto aqui agora, aqui, ó. Já é um motivo... Pode ser. Ontem mesmo eu escrevi um poema no Facebook, assim, um pequenininho, sabe? Sobre neste mundo vil, né? Vil com ele, né? Neste mundo vil, o poema pede o poeta para escrever a poesia pede ao poeta para escrever um poema vil. Mas saiba, a única coisa que o poeta não é um ser servil, né? Então, um jogo de palavras, só né? o pessoal entender e ver a moral o Mauro tem,
enquanto a gente estava mudando de ângulo aqui, porque a gente está no segundo livro, né? Comentar o segundo livro, chegou uma pessoa, passou uma pessoa, né? E falou, porque Mauro escreve num jornal local aqui, chamado Opinião, né? Isso. E a pessoa declarou, Mauro, quando eu abro o jornal, a primeira página, a página que eu vou ler, o primeiro conteúdo que eu vejo num jornal é a sua crônica. E eu tenho uma satisfação enorme, sabe? De ter várias pessoas que... Só para o pessoal entender a qualidade do seu trabalho. Quando eu saio às ruas, né? As pessoas... todas as vezes que eu saio às ruas, tem pessoas que colecionam, recortam a minha coluna lá no jornal e fazem coleção, né? Do que eu escrevo. E a crítica? Já teve alguma crítica? De Poemistérios? Não, Poemistérios é mais novo, né? Poemistério do Amor e da Guerra é mais novo, ainda não teve... Você tem filtro de preferências quanto à crítica? Crítica de um leitor, crítica de um outro escritor, que são críticas diferentes. Um é meio que uma crítica mais técnica, outro com visão, um olhar diferente, e o outro é um mais sentimental, mais... Veja bem, olha pra você ver... Consumidor, né? O meu primeiro livro que recebeu tanto crítica da crítica especializada quanto crítica do público foi Clara Luz Poeta, né? E a grande crítica que eu tive da primeira, de Clara Luz Poeta, é que de um professor que é doutor em literatura, né? Cláudio Lúcio Firmo da Silveira, ele é professor, ele é consultor da Academia Brasileira de Letras, né? E ele considera Clara Luz Poeta uma obra-prima da literatura brasileira. Né? Ele considerou Clara... Então eu tive o retorno positivo da crítica especializada, né? Quanto dos leitores. Mas eu quero saber desse. Não, esse novo, né? Esse ainda... Ainda não teve ainda. Esse ainda não. Eu acredito que eu vá ter. Você dá liberdade ao quem ler, óbvio, a mandar uma mensagem via Facebook para você quanto ao livro? Claro, perfeitamente. Desde que a pessoa tenha lido. Lógico, né? Tem que ler. Porque, assim, crítico que nunca leu, me leu, não distância. Porque eu acho que a crítica... Porque o cara tem que ler, sabe? Você só pode avaliar qualquer coisa que você avaliar. Eu vou avaliar a qualidade desse caneco. Ele tem que conhecer, ele tem que estudar, ele tem que conhecer o processo de fabricação, né? Material assim, que a crítica é interessante, porque a crítica, ela vem com a agulha e ela estoura o balão, né? Que a tendência de todo profissional, todo pensador é criar sua bolha, né? Então é interessante a crítica. Por exemplo, eu já tive crítica também negativa. Gostoso, não é? Vamos ser sinceros, nenhum ser humano gosta... Vamos ser sinceros, nenhum ser humano gosta de ter aquela crítica destrutiva. Chateio, mas... Não, mas sabe o que é? Porque o leitor, cada leitor... a obra pertence a ele, né? Então, por exemplo, teve uma crítica de uma pessoa em Clara Luz Poeta que achou que a personagem Magda, que é a vilã da história, ela não tem nenhum sentido de estar na história. Aí, só que eu tenho outras... pesada, hein? A principal da história. Mas ela é que costura todos os núcleos, né? Porque é um livro novelesco, né? Então, e a Magda é como se fosse um coringa, sabe? Do Batman, é um retorno das trevas, extremamente inteligente, sagaz e... O objetivo dela não era fazer uma coisa comum. Ela tinha uma outra... o prazer dela não era... Por exemplo, um criminoso o Coringa no Batman, né? Por que o Coringa ele fez tanto sucesso? Porque ele mostrou que os assaltantes, os criminosos, os bandidos, eles tinham todos a mesma... coisa. Então, quando ele coloca fogo naquela montanha de dinheiro, fala assim, vocês são medíocres, né? Então, então, ele era diferenciado, sabe? A Magda também eu criei nessa Uma pergunta, Mauro. A maioria dos assuntos que a gente conversa, você dá uma pincelada de Clara Luz. Você pretende... livro, então, você pretende... Lógico que é seu orgulho. Lógico, o primeiro livro, geralmente, o escritor, ele sente orgulho mesmo. Você pretende, ou já conseguiu conquistar o mesmo prazer que Clara Luz te deu? Cada um tem mas já conquistou algo na sintonia, no nível de que Clara Luz te deu?
Olha, que dá pra perceber, sem te perguntar, que Clara Luz já te proporcionou algo muito inimaginável, né? Quando você, livro é com o filho. Né? Eu tenho, vamos colocar assim, são 5 filhos. Mas né? como observador, se fosse filho, eu falaria que você, Clara Luz, é seu filho preferido. Não, Clara Luz, como observador. Clara Luz é um livro por isso que eu perguntei, que abriu a minha mas por isso vida que eu te literária. Né? O prazer que ele te deu... Você pretende ou já alcançou com este ou com Formiga? Voltei Formiga. Você pretende ou já conseguiu conquistar? Por exemplo, o prazer. Na Solidão do Outro, foi um livro até mais vendido que Clara Luz Boeta. Mas conta prazer. Então... Não fala prazer financeiro, não. Prazer de ego mesmo, aquele ego particular seu, não é ego de superioridade. Você vai fazer uma pergunta difícil, hein? Não, mas é interessante, sabe por quê? Porque sem perceber, você transcende que você tem um carinho especial pro Clara Luz. Porque ele é seu horizonte. Sim. Então, assim, por isso que eu perguntei, o prazer que ele te proporcionou, você pretende ou já conquistou com outros livros seus? Cada um foi diferente, sabe, Cláudio? É por isso que eu te falo. É como filho. Cada filho você tem uma... Então, por isso que eu afirmei. Se fosse filho, eu acho que a maioria que está nos assistindo falaria, Mauro, você tem preferência por seu filho chamado Clara Luz. Entendeu? Clara Luz, ele tem uma... claro que ele é especial. Ele é especial para mim, por quê? Porque ele... Primeiro que ele foi um livro que ele foi muito debatido na internet antes dele estar publicado. Então, teve uma gama muito grande. Clara Luz foi para vários países, né? Eu posso concluir, então, que seu objetivo é conquistar o mesmo prazer que você teve com Clara Luz com esse. Mas cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem seu tempo. Mas é um objetivo, o prazer claro, que você... Eu acredito, por exemplo, Na Solidão do Outro. Na Solidão do Outro é um livro difícil. Por quê? Porque ele tem nuances psicológicas ali que nem todo mundo percebe. Apesar de ter de ser um livro altamente sedutor, né? Tem muito sexo, entendeu? Tem muita coisa que eu acho que prende o leitor. Mas tem história, por exemplo, da tragédias, o diálogo da baiana com seu assassino lá Mas eu tenho que fazer pergunta sacana. Por exemplo, você não comentou sobre Na Solidão do Outro. Não, Na Solidão do Outro. Não, porque, sei lá, é tanta coisa pra comentar que... Não, mas tem um outro livro que você escreveu. O Soldado Errante. Soldado Errante. Mas o Soldado Errante tá em e-book ainda, né? Mas não é uma coisa que você comentou, então, não, você entendeu? Por isso que eu tenho que sacanear. Eu sacaneei a pergunta por causa disso. Porque Clara Luz, você já comentou sobre ele algumas vezes. Eu tive uma leitura muito grande nos e-books, tanto no Voltei Formiga quanto o Soldado Errante. Agora ele está em revisão, né? Porque eu fiz uma divisão diferente nele. Eu achei que... Porque o Soldado Errante é um diálogo entre dois militares, né? Um coronel e um amigo dele, num lugar ignorado, depois que o pessoal vai descobrir e tal. É só um diálogo, o livro é todo um diálogo. Então, os diálogos ficavam muito grandes às vezes. Corajoso, hein? Porque eles falam que diálogo, né, a gente meio que às vezes foge do diálogo, né? Mas aqui... Mas é um diálogo com mutação, porque como a coisa acontece na floresta amazônica, né? Aí tem a questão dos índios, né? Os guardiões da floresta são os índios, cara. Sabe? No dia que desperdiçar a cultura indígena, a gente vai perder a brasilidade. Sabe? Pessoal, nós vamos dar um breve intervalo, nós vamos voltar a falar sobre o mistério do amor e da guerra. Tá, pessoal? Papo com uma hora aqui, a gente vai trocando as ideias. Vocês vão gostar, não sai daí não, tá? Só um minutinho.